Fala pessoal, Isaac aqui. O Vala Auli é amplamente conhecido por ser o Vala especialista em ferraria, engenharia e arquitetura do universo Tolkien. Mas o que muitos não sabem é que, embora fosse um dos Valar mais habilidosos de todos, ele era também extremamente problemático. Mas não me entendam mal, Auli não era maligno como Morgoth. Sabe aquela pessoa que tem um bom coração, mas aqui e ali acaba fazendo uma deslizada? Então, este é Auli. O cara tinha o dedo mais podre de todo o legendário de Tolkien. Quer dizer, um de seus aprendizes, Mairon, que viria a se chamar Sauron, se corromperia e passaria a servir outro, o Vala rebelde Morgoth. Para tentar consertar isso, Auli decide enviar à Terra-média outro dentre seus servos para conter Sauron, Curumo, mais conhecido como Saruman. Bem, como todos vocês sabem, isso também acabou não dando muito certo. Além disso, Auli descumpriria um dos principais mandamentos de Eru Ilúvatar, deus do universo Tolkien, que seria criar vida inteligente e consciente de sua própria existência. No caso, The Dwarfs, os anões. Mas eu reforço aqui, Auli era bom e errava tentando acertar. E quando era confrontado por suas falhas, não tentava justificar ou insistir no erro. Pedia perdão. E mais importante, tentava compensar por seus erros. E essa era a principal diferença entre ele e Morgoth. Além disso, Auli foi responsável por construir coisas fundamentais no universo de Senhor dos Anéis, de maneira tanto direta quanto indireta. Vamos falar sobre isso neste vídeo. Antes da gente falar dos podres de Auli, deixe-me mostrar para vocês como esse cara foi importante para todo o universo de Senhor dos Anéis. Lá atrás, antes mesmo da Primeira Era, quando os primeiros espíritos originais desceram ao planeta, havia completa escuridão. Auli criou 2 lâmpadas que iluminaram todo o planeta. Aspas para o Silmarillion. Auli, a pedido de Yavanna, criou 2 lâmpadas poderosas para iluminar a Terra-média. Para quem não sabe, Yavanna é outra Vala, e ela é a esposa de Auli, mas falaremos mais dela no próximo vídeo. Essas 2 lâmpadas criadas por Auli foram postas uma no norte e outra no sul da Terra-média, e iluminavam tudo como se sempre fosse dia. Isso durou por alguns milênios, até que Morgoth fez o favor de quebrá-las e deixar todo mundo no escuro de novo. Além dessas lâmpadas que iluminavam o mundo, Auli também foi o responsável por criar Angainor, uma corrente indestrutível feita com 6 metais diferentes e que manteve Melkor, o Vala mais poderoso, acorrentado nos salões de mandos por 3.000 anos. Não por acaso, o nome da corrente Angainor significa a opressora. Um nome bem adequado, eu diria. Como se isso não fosse o suficiente, Auli foi quem criou o próprio solo da Terra-média. Aspas novamente para o Silmarillion. No início, Auli trabalhou bastante na companhia de Manwë e Ulmo, e a criação de todas as terras foi sua tarefa. Ele é ferreiro e mestre de todos os ofícios. Deleita-se com trabalhos que exigem perícia, por menores que sejam. Mas, além das obras criadas diretamente por Auli, ele ajudou imensamente a Terra-média indiretamente. Podemos dizer que de forma até mesmo indispensável à sobrevivência da raça dos homens. Eu explico melhor. O Vala Auli ensinava suas técnicas aos elfos que permaneceram nas Terras Imortais, continente que ficava a oeste do país humano numa ilha chamada Númenor. Os elfos vinham de barco e traziam esse conhecimento adquirido diretamente com Auli para os homens de Númenor. Quando eles se foram para a Terra-média, o povo de Númenor levou esse conhecimento com eles e construiu Minas Tirith, Isengard, o Abismo de Helm, Osgiliath, Minas Ithil. Como vocês bem sabem, Minas Tirith e o Abismo de Helm em especial seriam de vital importância à sobrevivência de Gondor e de Rohan na Terceira Era. E o conhecimento que possibilitou a criação dessas fortalezas tem origem justamente no Vala Auli. Por isso que eu disse que Auli foi indiretamente responsável pela sobrevivência dos homens. Mas agora que já sabemos o quão importante Auli foi, vamos falar mal dele. Brincadeira. Não se trata de falar mal, vamos somente fazer uma pequena observação de seus erros. Como mencionado na introdução, Auli escolheu Sauron como um de seus principais aprendizes,
Aspas, mais uma vez, para o Silmarillion. Entre seus servos, que possuem nomes, o maior era aquele espírito que os Eldar chamavam de Sauron, ou Gortal, o Cruel. No início, ele pertencia aos Maiar de Auli e continuou poderoso na tradição daquele povo. Quando o professor Tolkien diz que Sauron continuou poderoso na tradição daquele povo, é justamente na arte da metalurgia. A própria criação do Um Anel é a prova disso. Gandalf disse que nem mesmo as chamas de Ancalagon, o Negro, o maior dragão a já ter existido, conseguiria causar algum dano ao artefato. Mesmo tendo o fogo dos dragões conseguido derreter 4 dos 7 anéis de poder dos anões. Além disso, Celebrimbor, o elfo artesão mais talentoso da Segunda Era, este talentoso elfo, ao lado de Sauron, disfarçado de Anatar, era praticamente um aprendiz. Todo este talento de Sauron tem origem em seu antigo mestre Auli. E conforme comentado na introdução, como se não bastasse Auli ter errado na escolha de Sauron, ele vai lá e erra também na escolha de Saruman. Ironicamente, Auli manda Saruman para conter Sauron. E, em vez disso, Saruman se junta a ele e aumenta o problema. O que inclusive deu origem ao nome do segundo livro, As Duas Torres, em referência à união das duas torres Orthanc, de Isengard, e Barad-dûr, de Mordor. Aspas para Contos Inacabados. Foi resolvido que os Valar enviariam emissários à Terra-média, mas só 2 se apresentaram. Curumo, Saruman, que foi escolhido por Auli, e Alatar, que foi enviado por Orome. No fim das contas, foram enviados 5 emissários. Gandalf, a mando do Vala Manwë, Radagast, a mando da Vala Yavanna, e Palando, em decorrência de sua amizade com Alatar. Agora, vamos à criação dos anões. Como dito, Ilúvatar havia criado uma regra muito importante aos Valar, que eles poderiam criar de tudo, desde que não criassem seres sencientes, conscientes da sua própria existência. No entanto, Auli teve uma visão dos elfos e dos homens, chamados de Filhos de Ilúvatar, e ficou extremamente ansioso, e acabou não conseguindo esperar. Então, Auli se escondeu nas profundezas de uma montanha na Terra-média e criou, a partir da rocha, os anões. Ele escondeu isso dos demais Valar, pois ele tinha consciência de que seus irmãos não aprovariam a sua impaciência. Aspas. Os anões foram feitos por Auli na escuridão da Terra-média, pois tão grande era o desejo de Auli pela vinda dos filhos para ter aprendizes a quem ensinar suas habilidades e seus conhecimentos, que não se dispôs a aguardar a realização dos desígnios de Ilúvatar. Temendo, porém, que os outros Valar pudessem condenar sua obra, trabalhou em segredo. Só uma observação. Auli escondeu de todos os Valar, exceto uma, Yavanna. Ele contou para a própria esposa o que ele estava aprontando. Aspas. Ora, quando estava trabalhando na criação dos anões, Auli manteve sua obra oculta dos outros Valar, mas acabou revelando seu segredo a Yavanna. Nós podemos imaginar o motivo dele revelar para a esposa dele, não é mesmo? Imagine, caso ela descobrisse por conta própria. Ele provavelmente ia acabar apanhando. No entanto, havia um problema. Os anões eram uma obra incompleta. Eles eram como marionetes. Isso acontecia porque eles somente se movimentavam e faziam alguma coisa quando o pensamento de Auli estava focado neles. Caso Auli voltasse seu pensamento para outra coisa, conversar com outro Valar, por exemplo, os anões ficavam completamente estáticos. Ilúvatar o confrontou por isso, e perguntou a Auli se era este o tipo de vida que ele gostaria de ter criado. Auli se envergonhou diante de Eru e disse que se arrependia de ter desobedecido, e que, como prova disso, ele mesmo iria desfazer aquilo que ele havia feito. Então, ele levantou seu martelo e se preparou para destruir os 7 patriarcas anãos. No entanto, neste momento, Ilúvatar teve pena de Auli e enxergou que, em seu coração, ele havia criado os anões não com o desejo de ter escravos para si, mas pelo anseio e o desejo de ser pai. Com isso, Ilúvatar teve misericórdia tanto dos anões quanto de Auli, e disse para ele segurar sua mão, que ele não deveria destruir os anões, pois, a partir daquele momento, ele, Ilúvatar, os concederia almas, vida própria e livre-arbítrio. Diante de tudo isso, Melkor passou a ter inveja de Auli,
Aspas mais uma vez para o Silmarillion. Melkor sentia inveja de Aule, pois era Aule o que mais se assemelhava a ele em ideias e poderes. E houve um grande conflito entre os dois, no qual Melkor sempre desfigurava ou desfazia as obras de Aule, e Aule se cansava a reparar os tumultos e as desordens de Melkor. Os dois também desejavam criar coisas que fossem suas, novas, ainda não imaginadas pelos outros, e gostavam de ter sua habilidade elogiada. Aule, porém, mantinha-se fiel a Eru, e submetia tudo o que fazia à sua vontade, e não invejava o feito dos outros. Isso é um resumo, pessoal. Em outro vídeo a gente fala mais sobre Aule. Um salve ao novo membro do canal Frederico Siqueira e aos novos magos cinzentos Neto BJ, Paulo Citonil, Tarcísio Babinski e Pedro Henrique. Muito obrigado pelo apoio ao canal, meus amigos. Pessoal, para aqueles que desejam apoiar o canal, para ser membro é somente R$ 2,99 e você vai ter um mago ao lado do seu nome que vai evoluindo com o tempo. Além disso, seu comentário vai ser destacado e você poderá utilizar emojis personalizados, além dos benefícios que estão na tela. Para ser membro, basta clicar nesse botão que vocês estão vendo na tela. Para todos vocês que puderem e quiserem, desde já fica meu agradecimento pelo apoio. E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever e deixar um gostei para ajudar o canal. Um abraço e até o próximo vídeo.